Irmãos, que alegria poder voltar aqui a Três Lagoas, 4 anos após a última vez que aqui estivemos, e estar com essa igreja, com esse pastor maravilhoso, com vocês, poder partilhar esse momento, e nesse fim de semana de festa, não é? É uma festa muito significativa para a igreja aqui, porque ela sintetiza muitas vitórias, não é? Sintetiza percursos, especialmente para os irmãos que se formaram. Aqui em Três Lagoas, eles iam para São José dos Campos, voltavam, passavam lá em que condições, sabe-se lá Deus, nesses trajetos aí, e durante todo esse tempo, é certo que as lutas foram grandes, estudar não é fácil, estudar é muito desafiante, mas eu trago aqui uma palavra de louvor a Deus em nome da nossa igreja, onde o seminário, aliás, nasceu, não é? O seminário começou ali nas nossas dependências, os alunos nas primeiras turmas dormiam literalmente no chão, não é? Nos seus em colchonetes no chão, não é? Depois o seminário hoje foi crescendo, o seminário hoje é crescente, provavelmente um dos seminários que mais cresce hoje no Brasil, e já com grandes parcerias internacionais. Então eu trago uma palavra de nossa igreja e trago também uma palavra do seminário, dos professores do seminário, de congratulação com essa igreja pela vitória que o Senhor concedeu aos irmãos e a esses alunos em particular. O Senhor nos abençoe esse tempo juntos. Eu não vou falar nada de mim, até porque não é a grande coisa, mas quero agradecer realmente ao Senhor a oportunidade de estar com vocês. Eu peço que vocês abram Hebreus capítulo 1, nós vamos ler hoje os versos de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, abençoa-nos com graça neste tempo que vamos estar aqui considerando um pouco palavras do Senhor, conceitos do Senhor. Ilumina-nos, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Uma crítica que se faz ao povo judeu é que é um povo sem arte, um povo sem arte. E se você de fato for a Israel, você observar a história de Israel, você verá que não há em Israel muitas esculturas, muitas pinturas. Os grandes museus do Ocidente estão cheios de pintura, estão cheios de esculturas, mas Israel não. Há quem diga que há uma explicação para isto, embora essa explicação não é unânime, seria por conta do segundo mandamento, em que se tem a proibição de imagens de escultura. E assim, em Israel, você não tem artes pictóricas, artes com imagens.
Embora você teve em Israel grandes exemplares da arquitetura, Israel foi a primeira grande civilização cantante. Quando se pensa na antiguidade, um povo que cantava era Israel. Israel já celebra a música desde tempos muito remotos. O maior livro da Bíblia, chamado Livro de Salmos, é um livro que conjuga oração, poesia e música hebraica. Eu quero chamar a sua atenção na noite de hoje, a propósito da formatura de alunos, de que a cultura dos hebreus, que chegou até nós, ela é a cultura milenar da letra e da palavra. Em Israel, você tem o legado do livro. Aquela é uma sociedade que valoriza a palavra escrita e a palavra falada. Hoje, Israel é um pequeno estado com uma população numericamente pequena em termos comparativos. Mas só para que você tenha uma ideia, uma estatística, já é desatualizada, de 2014, diz que desde o seu lançamento em 1901, o prêmio Nobel foi conferido a 700 personalidades, sendo que 152 judeus. Apenas o prêmio Nobel de Literatura, só o prêmio de literatura foi concedido a 12 judeus. E ali você tem, naquela sociedade, naquele legado, a palavra falada e principalmente escrita. Ou seja, o legado judaico é o legado da palavra falada e escrita. E quando você vai para considerar a letra é um sinal que comunica algo. A letra é um grafema que representa um fonema. E para o israelita, para o hebreu, a circuncisão era marca. A circuncisão era um sinal que representava, que comunicava. A circuncisão era, por assim dizer, letra. Israel lembra de que Deus tem a sua letra na pedra, onde escreveu as 10 palavras. Para Israel, isto é muito importante. Esse é um Deus que celebra a letra e que escreve na tábua de pedra. Esse é o Deus que inspira, cujo seu hálito inspira a palavra profética. Esse é o Deus cuja inspiração, melhor dizendo, o seu expirar, o seu hálito inspira o falar e a escrita que chegou até nós. Depois do cativeiro, os hebreus instituíram as sinagogas. E ali na sinagoga, o menino hebreu já novo aprendia o valor da escrita. Ele já aprendia o valor do livro. Ele já aprendia a memorizar
os textos escritos. Ele já aprendia o valor da lei do Senhor. Israel é um livro de livros, dos mais diversos, dos livros rabínicos imensos, como a Talmud e a Mishnah. Esse é o legado do livro, da palavra. E aí, quando nós chegamos ao Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, crescido numa sinagoga, crescido nesse legado, ele tem, por assim, a afirmação da palavra escrita, especialmente a palavra inspirada de Deus, como alguma coisa de imensa crucialidade. Na tentação, quando o maligno lhe vem e lhe apresenta propostas muito atraentes, muito sedutoras e muito oportunas do ponto de vista do momento, em sua sagacidade, o maligno vem e tenta Jesus Cristo. A resposta de Jesus é: está escrito. Como um judeu que incorpora o valor da palavra de Deus escrita, ele responde ao maligno dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E por 3 vezes ele assim o faz. E ele faz isso muitas vezes. Trouxeram-lhe um problema, uma divergência nos livros sobre a questão do divórcio. Ou seja, a grande questão é, os rabino tal no livro tal diz isso, o rabino tal no livro tal diz aquilo outro. E Jesus responde assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio. Ou seja, Jesus vai para o texto escrito, a palavra do Senhor. No caminho de Emaús, quando ele está ali caminhando aqueles quilômetros, desde Jerusalém até a pequena aldeia de Emaús, com Cleófas e o seu companheiro, o que ele faz é lembrar aqueles 2 homens desencantados, desiludidos com a morte dele, aquelas coisas que estavam escritas acerca dele nos livros de Moisés, no Nebim, nos profetas, e no Ketubim, nos salmos e nos escritos gerais. Ele vai mostrando o que dele estava escrito. As escrituras que dele davam testemunho. Paulo, apóstolo de Jesus, ele agora está preso. Na prisão anterior, ele sempre dizia: eu ainda vou ter convosco, eu ainda estarei convosco. Mas nessa prisão não mais. É o último escrito dele, segundo a epístola de Timóteo. Ele já sabe que ele só vai sair dali para enfrentar o cadafalso, para enfrentar o algoz que vai tirar a sua vida. Ele sabe que está ali aguardando ser martirizado. E ele escreve a Timóteo. Já é um homem de cabelo branco, já não é mais um rapaz. E ele diz assim: traze-me os pergaminhos, traze-me os livros. É importante isso. Esse homem apóstolo do Senhor, hebreu de hebreus, antes de morrer, ele diz: traze-me na prisão os livros. Esta palavra, esse livro que você tem aqui, ele tem um nome. Ele chama Bíblia. Mas essa não é uma palavra que nasceu na nossa língua. A palavra Bíblia vem diretamente para nós da língua grega. E não sei se você que está aqui sabe
ou se você que vai acompanhar essa palavra gravada depois sabe, mas a palavra Bíblia não é singular. Ela é uma palavra que está no plural originalmente. No singular é biblion, livro. E no plural é bíblia, livros. Porque o que você tem aqui é uma coleção de 62 livros. Este legado do livro. E o texto que nós lemos aqui diz que Deus falou, que Deus tem falado, havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a quem nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus, ele é de uma grandeza infinita. Deus, ele habita numa luz inacessível. Deus habita num recôndito a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Ele habita na obscuridade. Ele está escondido por trás de uma nuvem do desconhecido. Nuvem e escuridade o rodeiam. Ele é o alto e o sublime. Deus é transcendente. Isso diz para nós que este universo, que nem o mais recente telescópio, este último, é capaz de encontrar sequer ali os seus limites, se é que há, esse universo não pode contê-lo. E ainda que o homem não tivesse pecado, ele não poderia conhecer a Deus sem que Deus se revelasse, porque Deus é muito maior do que nós. Deus é muito maior do que tudo quanto pensamos. Nosso sistema nervoso está jungido, limitado ao tempo e ao espaço. Nós não conseguimos pensar e viver e existir e raciocinar, senão com as categorias de tempo e de espaço. Porque nós somos limitados a isto. Mas Deus é maior do que isto. E o ser humano, mesmo se não houvesse pecado, não poderia conhecer a Deus a menos que Deus se revelasse. Mas agora isso se torna ainda mais complicado, porque o ser humano agora é pecador. Ele tem compreensões e raciocínios e conclusões que são falhas. Disso se conclui que Deus se dar a conhecer. Disso se conclui que Deus revelar-se. Disso que conclui que Deus remover o véu e apresentar-se para nós é uma necessidade. Ou seja, o homem só poderia conhecer a Deus se se desse a conhecer. E Deus fez isto. Deus fez isto. Primeiro ele fez esse universo criado. O ser humano olha para esse universo e os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder, a obra das suas mãos. Mas esse universo é limitado. Quando minha esposa e eu, nós fomos comprar uma casa em São José dos Campos, nós fomos em muitas casas e as casas estavam vazias. Nós olhávamos as casas, víamos ali a estrutura da obra, a divisão dos espaços, os acabamentos. E aquela obra nos dava alguma noção do construtor.
ela era o construtor aqui é uma pessoa que tem noção de espaço, uma pessoa caprichosa, uma pessoa organizada, uma pessoa que dedicou-se a cuidados, trabalhou um bom fundamento, enfim, usou bem aí as regras da luz. Mas quando eu olhava a casa, era tudo quanto eu podia saber do construtor. Eu não podia saber se era uma pessoa honesta ou não, boa ou não, nova ou velha. Eu não podia saber se era uma pessoa, a sua família, o seu nome, a sua natureza, a sua história, as suas alegrias, as suas tristezas. Quando o ser humano olha essa casa que Deus criou, este universo, tudo que ele pode ter são algumas noções, mas ele não pode ter um conhecimento pessoal com Deus. É por isso que Deus precisou falar. É por isso que Deus precisou revelar. E a Escritura diz então que, havendo Deus falado outrora, no passado, Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelas quais também fez o universo. Deus comunicou-se com os seres humanos através de uma linguagem humana. E essa crença é fundamental. É fundamental que Deus tenha vindo na história humana e falado ao nosso encontro. Eu só tenho um neto. Ele tem 1 ano. Ele é muito inteligente. Puxou a mãe dele. Eu gosto muito dele. Mas para eu me comunicar com ele, eu preciso deitar lá, ajoelhar. E aí, às vezes eu assovio para ele. Aí ele faz. E nós vamos conversando. E eu vou usando pequenas expressões para poder me tornar acessível a Ele. Eu preciso me inclinar para chegar até Ele. Deus fez isso conosco. Ele fez isso conosco. João Calvino, teólogo da história da igreja, reformador, chama isso de o princípio da acomodação. Vou explicar isto. Que Deus adapta a si mesmo as capacidades da mente e do coração humano. Deus se retrata de uma forma que nós somos capazes de compreender. Deus teve que descer ao nosso nível para revelar-se a nós. Deus se inclinou para alcançar o nível das nossas capacidades. Assim como uma mãe, ou uma babá, ou um avô se rebaixa para ser entendido por uma criança, falando de um modo diferente daquele que é próprio de um adulto, Deus também se inclinou para chegar ao nosso nível. Um pregador do século XX contou uma história de um menino que correndo passou em cima de um formigueiro. Mexeu o formigueiro. E as formigas começaram a se agitar. E ele falou, mas eu não queria ter feito mal às formigas. Eu não queria que elas perdessem a casa. Eu queria que elas voltassem para casa. Ele começou a falar, formigas voltem para casa.
Mas ele, claro que não podia se falar com as formigas, a não ser que ele se fizesse formiga. Deus falou-nos pelo Filho. Deus se fez homem. Deus veio até nós. Deus se inclinou e veio à nossa estatura. Isto é maravilhoso. E nós aprendemos usando aquilo que conhecemos como uma ponte. Eu vou falar isso daqui a pouco, um pouco mais sobre a ponte, mas como uma ponte pela qual alcançamos aquilo que nos é desconhecido. Deus nos fala trazendo, usando coisas que nós conhecemos para nos levar a compreender coisas que nós desconhecemos. Então ele fala, ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, que ele ensina coisas elevadas e sublimes, ensinando para nós a partir de uma porta, a partir de um caminho, a partir de uma flor, a partir de coisas do dia a dia, a partir de uma semente, para ensinar-nos coisas grandiosas. Deus utiliza aquilo que nos é conhecido a fim de fazer-se compreendido. E ele fala: essa coisa é semelhante a outra que já conhecemos, ou diferencia-se dela em tais e tais aspectos. E João Calvino ressalta que essa disposição e essa capacidade de Deus em descer e adaptar-se às nossas capacidades é um sinal de seu amor misericordioso e de seu cuidado por nós. Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho, o Verbo completo de Deus. Ele vai dizer, ele que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o apaugasma, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa palavra aqui, expressão exata, na língua original é a palavra grega caracter. Caracter. A expressão exata do ser de Deus. O caráter de Deus. Vamos entender um pouco isso? A palavra caracter tem dois entendimentos aqui. O caráter era um selo, um carimbo. Mas também significava a marca ou a impressão que esse selo deixava na cera. Deixe-me tornar isso mais claro. Antigamente, se um rei, por exemplo, mandasse uma carta, ninguém mais hoje usa carta. A gente usa o WhatsApp, a gente usa outras coisas, né? Carta a gente não usa, não é? Não sei na justiça, deve ser um pouco diferente talvez, mas ninguém mais manda carta, ninguém mais sela. Mas antigamente uma carta, um pergaminho, era escrito e o rei o que fazia? Pegava cera derretida, passava a cera ali na carta e carimbava a cera com o seu caráter. Deu para você entender? Com o seu símbolo. E aquele selo só podia ser aberto
pelo destinatário. Deu para entender? Não podia jamais ser aberto sem que o destinatário mesmo o abrisse. Essa impressão que o selo deixa na cera é que é o caráter. O selo tem uma forma e a impressão precisa ser a mesma. E se está dizendo que Jesus, ele é a impressão, tem a forma do selo e reproduz exatamente em detalhes a sua forma. E quando o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o caráter do ser de Deus, quer afirmar que em Jesus Cristo se encontra a imagem mesma, a expressão exata de Deus. Que Jesus Cristo não é fragmentário ou incompleto. Ele é a expressão total e exata. Não há nenhuma diferença pode ser feita entre a natureza do Pai e a natureza do Filho. O apóstolo diz aos Coríntios, ele é a imagem de Deus. O apóstolo diz aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. A substância do Pai se acha gravada nele. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia. E a Bíblia é um registro de uma revelação gradual e progressiva dentro da trama histórica que tem o seu centro e a sua unidade em Jesus Cristo. A Bíblia registra as ações redentoras de Deus na história, as quais culminam com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje vocês estão celebrando a formatura destes irmãos preciosos que fazem parte desta congregação. Que vitória! Quero trazer aqui algumas coisas importantes, inclusive para eles e para a igreja, para que sejam valores desta igreja. Primeiro, a importância da palavra escrita. A importância da palavra escrita. Lá na cidade de Mainz, na Alemanha, Johannes Gutenberg inventou a prensa, a imprensa. E o que ele fez? Eu fui lá ver a máquina de imprensa original dele. E o que ele fazia? Colocava a folha de papel e fazia os tipos, as letras. E ali então ele prensava os tipos no papel e assim surgiu a imprensa. Ele apanhava o caractere para imprimir. A palavra impressa. Hoje, letra ainda é o caractere. Nós temos os caracteres do alfabeto latino. Estão aí. A linguagem da informática usa tantos caracteres. Quando vocês fizeram o trabalho de conclusão de vocês, o professor disse, precisa ser no máximo tantos caracteres. E o pastor valoriza livros. Nós somos a cultura do livro. Nós somos do legado do livro, gente. Um pastor sem livros é como um pedreiro sem colher, pelo amor de Deus. Um pastor sem livro é como um açougueiro sem faca. Nós somos de uma
cultura do livro, da importância do livro, que remeta para o valor da palavra escrita, da palavra falada. Nós somos a afirmação do valor, do legado da palavra escrita e falada. Em segundo lugar, nós somos pela importância da palavra ajustada ao nosso entendimento, da palavra fazendo a ponte, fazendo a adaptação, fazendo o princípio do acomodatio, o princípio da acomodação. Nós somos um povo que afirma a importância da palavra que chega e é compreendida. Tem um personagem do nosso humor que ele é um político corrupto, ele é bem conhecido. Em determinado ele fala um discurso, alguma coisa assim, e ninguém entende nada, porque a intenção é que ele não seja entendido. Mas no nosso caso não. Nós precisamos trazer a palavra para que ela chegue às pessoas, para que ela chegue ao ribeirinho, para que ela chegue à comunidade, para que ela chegue ao trabalhador comum, para que ela chegue a esse homem simples, para que ela chegue ao profissional da construção civil, para que ela chegue a todos os homens, e ela faça sentido, e ela eleve os espíritos. Palavra. Lutero entendeu isto. O meu bisavô era de uma família muito católica. Ele se converteu, eles foram batizados, ele e a esposa, ele e minha bisavó, num riacho da propriedade deles. Isso lá em 1917, 18. E ele se tornou alguém que começou a evangelizar. Mas ele não era alguém que chegava evangelizando os católicos romanos, simplesmente fazendo ofensas, grosserias, nada disso. Naquela época, os católicos não liam a Bíblia. Os católicos tinham uma missa em latim. Ninguém entendia nada. E aí ele chegava diante de um amigo dele e falava assim: amigo, você já parou para se perguntar o que significa aquela palavra que o sacerdote diz lá no culto romano, na missa? Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. E aí o outro falava: você sabe que eu já repeti isso tantas vezes? Eu nunca entendi. Sabe, posso dizer para você o que significa? Significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que coisa extraordinária é você trazer isso ao alcance das pessoas, não é? Trazer essa palavra, usando esse Deus que faz pontes, que vem ao nosso encontro. Por isso, Lutero, aliás, passamos há dias celebrando a Reforma, procurou trazer esse livro na linguagem das pessoas, e nós temos aqui esse livro em nossa linguagem, nesse trabalho extraordinário que os tradutores fazem. E você, pastor, como expositor bíblico, o que você faz é servir essa comida para que os homens simples comam, é servir esse manjar, é trazer essa palavra ao alcance das pessoas. A exposição bíblica é pegar essa culinária celestial, essas iguarias eternas, e servir para gente simples, para pescadores, para homens do dia a dia, trazer a palavra de Deus ao alcance das pessoas.
Em terceiro e último lugar, a importância da palavra falada e escrita. Essas letras que exaltam o caráter, o logos, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus, o verbo vivo. A letra é sinal, gente, e a letra fica. Eu nasci num município ao norte do estado do Rio de Janeiro, um município pequeno. Ali vivi até os meus 8 anos. E lá naquele município, sobre o rio Paraíba, está uma das mais emblemáticas pontes daquela região toda. Uma ponte bonita, uma ponte metálica, uma ponte inglesa, estrutura inglesa, que liga a região central da cidade ao distrito em que cresceram os meus avós e bisavós, e muitas vezes eu atravessei ali aquela ponte. E sabe, gente, sabe, pastores, eu cresci atravessando aquela ponte, mas eu não sabia o nome dela. E ela fazia um serviço extraordinário. Aliás, que coisa extraordinária uma ponte. Ela conecta, ela interliga. E eu cresci sem saber o nome da ponte, mas fazendo uso dela. A gente fazia uso da ponte, mesmo sem saber o nome dela. Mas o serviço da ponte é extraordinário. O ministério dos pastores é ponte. Especialmente quando prega, especialmente quando ensina, é como uma ponte. É como uma ponte entre o céu e a terra. A ponte, claro, tal como a escada de Jacó, em rigor é Cristo. Ele que conecta com o mediador Deus e os homens. Mas quando prega, ensina, o ministro é ponte. Ponte para Cristo. Ponte para que a palavra seja compreendida. Ponte para que o evangelho seja discernido. Ponte para que a verdade chegue ao alcance das pessoas. Ponte para que aquilo que é sublime venha ao humilde e contrito de coração. Que Deus continue a usar até que Cristo venha as pontes que são os pastores, os pregadores, mesmo que sejam pontes sem nomes, mesmo que sejam pontes desconhecidas, mesmo que sejam pinguelas. Vocês têm aqui essa expressão pinguela? Todo mundo sabe o que é uma pinguela? O que é uma pinguela? Vai, alguém me ajuda, por favor. Hein? O que é uma pinguela? Hein? Uma pontezinha muito fuleira, não é? Atravessando algum lugarzinho ali. É uma ponte muito fuleira. É uma pinguela, não é? Pode ser que você seja uma pinguela. Uma ponte sem nome. Mesmo que não saibam o seu nome, como há muitos obreiros e pastores ao longo desse país, fazendo a ponte na exposição da palavra
do Evangelho. Por que o mais importante não é que a gente saiba o nome da ponte, né? É que a gente faça um bom uso dela. Basta que se lembrem do grande selo, da grande letra, do grande verbo, da palavra viva, do caractere e do Deus que falou em nossa linguagem e que falou descendo a nossa altura. Que Deus abençoe os pastores nesse legado da palavra, do caractere, do livro, pontes para esse caractere, essa letra de Deus que expressa a imagem perfeita do ser de Deus. Que Deus abençoe. Amém.